estar hoje aqui com o maior comandante do Brasil, o comandante Hamilton. Eu gostaria de saber de você, sim, como que é fazer esse trabalho, esse projeto que você está levando para as escolas com a garotada, com a criançada. Bom, meu irmão, é muito legal, é uma coisa assim gostosa, trabalhar com crianças é muito bom. Lembrando que serão os futuros brasileiros. O Brasil só vai para frente, só seremos um país de primeiro mundo, um bom país para se viver, quando a educação for respeitada. A educação é fundamental, é a base de qualquer país. Singapura evoluiu, é o país que é hoje porque investiu em educação. O país que investe em educação é um grande país, se torna um grande país. Então o Brasil precisa fazer isso. Enquanto o pessoal não faz, eu vou fazendo a minha parte. A minha parte o que é? Visito escolas, entrego essas revistinhas, bato um papo com a criançada, que é muito legal, é muito gostoso. Eu sou pai também, eu acho que a gente tem que ver. E é legal, é uma sensação maravilhosa você ir lá presente, pousa com o helicóptero lá, mostra pra garotada o que é um helicóptero de perto, conta as historinhas. São revistas muito boas, revistas educativas. Eu estou fazendo a minha parte. Eu acho que você tem que fazer a sua parte. Você também está se doando agora à causa pública. Isso é muito legal. Espero que realmente você consiga os seus objetivos. Depende muito, não é fácil. Tem que ter muita força de vontade, tem que vencer o sistema, tem que ter direcionamento. Espero que você também consiga seus objetivos. Primeiro eu estou conseguindo, que é visitar a garotada e entregar as revistinhas. Muito legal, comandante. Eu tive com o senhor numa escola e eu acompanhei, o senhor passou para as crianças, que aí você veio de uma infância de base, né? Eu queria que o senhor explicasse mais isso, para mostrar para as crianças que ainda existe uma mudança, um futuro melhor. Bom, eu morei em favela, foi muito difícil mesmo, não é fácil, não é papo de filosofia, né? Foi muito difícil. Eu comecei lá embaixo, foi muito bom, eu não trocaria por nada, porque eu conheço tudo, sei vir lá de baixo, quando eu visito uma escola, principalmente uma escola carente como aquela que a gente foi lá na Zona Leste de São Paulo, aí você consegue se colocar no lugar da criança. E aí você consegue ter um canal de comunicação melhor com a criança. Eu acho que para mim foi muito bom, foi fundamental, um presente de Deus ter nascido bem pobre mesmo, lá abaixo da linha da pobreza. Mostrou também que você tem que ter determinação, você tem que ter força de vontade e o principal, fazer coisas boas. Sempre fazendo coisas boas, não precisei roubar, não precisei matar, não precisei fazer nada para conseguir vencer. Eu consegui fazendo coisas boas. Aí o apoio foi vindo, tive muito apoio, muita ajuda de pessoas, correspondi a isso e aí consegui todos os meus objetivos. Eu acho que o importante é você lutar, acreditar muito naquilo que você quer e fazer um projeto de vida. Meu projeto de vida é esse. Desenha, sonha e aí você só tem que cada dia ir em busca do seu objetivo e aí você consegue. Eu agradeço a presença do comandante, muito obrigado. Opa, eu que agradeço e como diz o meu amigo da Atena, um grande comunicador, a grande malandragem é não ser malandro. E ele tem razão.